Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, Genética no Autismo. E a convidada do dia é a doutora Thaís Cidália. Ela é brasileira, natural de Goiás. Doutora Thaís é formada em biomédica, geneticista pela UFG, doutora em genética, doutora e mestre em biologia celular e molecular. Ela atua como professora e pesquisadora e é orientadora do mestrado em genética da PUC Goiás. Seja muito bem-vinda, doutora Thaís Cidália. Olá, doutora Thaís, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Oi, doutora Thaís, muito bem-vinda. Muito obrigada, Delane. Prazer estar aqui com vocês. Prazer. Vamos começar falando sobre o autismo, né? E o que despertou seu interesse pela genética e, mais especificamente, pela genética do autismo? Certo. Então, inicialmente foi pela genética, né? A genética é uma área da ciência que trabalha muito com evidência científica, com pesquisa para buscar esclarecimentos, para a gente ter mais respostas. Eu acho que foi a partir daí que me despertou também para a genética do autismo, a busca por respostas. Muitas famílias, dos trabalhos que a gente tem de pesquisa e também do atendimento que nós temos aqui em Goiás, eram encaminhadas para o serviço de genética em busca de respostas sobre condições que tinham sinais e sintomas até então pouco reconhecidos, com dúvidas no diagnóstico, e essa busca por respostas, nessa busca, né, por essas respostas, nós fomos percebendo o impacto que os fatores genéticos têm, né, já tinha e tem ainda, a gente tem evoluído nessa descoberta, no desenvolvimento dos sinais dentro do espectro autista. E como são vários genes, nós também percebemos que cada caso tinha essa expressão de genes de uma forma muito particular. E isso, lógico, nos trouxe, né, mais curiosidade para ajudar essas famílias a entender essas particularidades. E quais foram os maiores desafios na formação para atuar nessa área específica? Os maiores desafios, eles ainda existem, né? Que é essa atualização. A gente tem uma informação hoje, Adriana, e amanhã nós temos novas informações, então nós não podemos parar. É um desafio, mas ao mesmo tempo é o que nos incentiva, né? Diariamente a ler as evidências, a fazer mais estudos, a gente vai avançando, tendo novas descobertas e surgem automaticamente novos desafios, porque o conhecimento ele não para. A partir do momento que a gente descobre uma via relacionada à função de um gene, isso impacta em vários sistemas. E aí a gente vai vendo outras condições associadas. Então, poderia, resumidamente, dizer que os desafios é a nossa constante atualização, né? É um dos desafios, mas eu não poderia também deixar de falar da informação ser mais acessível, sobre tudo isso que a gente estuda, que a gente descobre. Nós compartilhamos muito no meio acadêmico, mas eu sempre falo que a ciência ela tem que ser para todos, e é um desafio levar essa informação para as pessoas que não são do meio acadêmico. E nós estamos tentando fazer isso, né? Inclusive o trabalho de vocês nos ajuda nisso, né? De levar essas informações mesmo para famílias ou para pessoas que não são da área de genética, que não são da área da ciência. E você poderia falar com a gente sobre o trabalho, como é o seu trabalho cotidiano, como biomédica, né, no estudo do autismo? Sim, o trabalho, ele envolve tanto o contato com os pacientes, com as famílias, onde nós vamos conhecer a história daquela família, como que surgiu esse diagnóstico, a partir de quem. Então, uma coisa que eu vivencio muito, às vezes a gente começa com um paciente que já tem um diagnóstico clínico e vai investigar a família, a gente acaba descobrindo, ou ali no processo, identificando outros membros da família também com autismo. E a partir disso, nós começamos a estudar aquele caso e contemplando toda a família. Então, no dia a dia, como biomédica mesmo, nós fazemos um processo investigativo. O aconselhamento genético, que é esse momento com as famílias,
de conhecer o histórico, de saber o diagnóstico da condição, se já foi realizado algum exame. Então, é um tipo de atendimento muito comum também nos Estados Unidos, nos Estados Unidos e em outros países existe inclusive a profissão de conselheiro geneticista. O que nós fazemos aqui na biomedicina nós somos habilitados como conselheiro geneticista, assim como outros profissionais. E em outros países é uma própria profissão, né? Como nos Estados Unidos. Então, no Canadá também, então nós temos esse atendimento para conhecer a família, identificar os riscos, orientar sobre os principais tratamentos, o manejo, comunicar com a equipe multidisciplinar, né? No caso, os médicos, os terapeutas que estiverem acompanhando o paciente, e comunicar também com a família sobre tudo que implica naquele caso, o que é o melhor exame, qual que seria uma boa estratégia de tratamento, onde que seria o alvo desse tratamento, né? Mas claro que não funciona se não for um trabalho em equipe. Nós precisamos compartilhar essas informações do processo de investigação genética com toda a equipe de assistência. E o que sabemos hoje sobre o papel da genética no desenvolvimento do autismo? Hoje, nós já sabemos que são várias centenas de genes responsáveis por sinais clínicos diferentes que vão justamente classificar o espectro do autismo, né? Então, quando a gente fala em espectro autista, é porque existe um espectro de genes envolvidos no autismo. Então, dependendo de quais são esses genes, de quais vias que eles são responsáveis, as funções que eles desempenham, nós temos alguns sinais, algumas manifestações específicas. Então, isso a ciência já comprovou. Existem bancos de dados genômicos que são compartilhados mundialmente, são vários, mas tem um que é só de genes do autismo, já são mais de 1.000, até a última atualização, se não me engano, 1.097 genes, já classificados diretamente associados ao desenvolvimento do autismo. Mas fora esses mais de 1.000, tem outros que estão associados a comorbidades que podem vir junto com o autismo, né? Então, eu falo que o autismo ele não vem sozinho. Às vezes vem um TDAH, risco para ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade, e esses também são fatores que envolvem vários genes. Esses genes específicos que foram associados ao autismo, como eles afetam o desenvolvimento neurológico? Certo, então a expressão desses genes afeta muitas vezes a comunicação neural ou a sinapse, né? Então, naquele momento ali, algumas vias que a gente chama de excitatórias ou vias inibitórias, elas ficam desreguladas. E aí surgem os transtornos de um neurodesenvolvimento. E como isso é genético, esses sinais eles vão aparecer na infância, né? Que é um dos critérios para ter o diagnóstico do autismo, é que esses sinais de atraso, de transtorno no neurodesenvolvimento, eles estão presentes na infância. E aí é o período onde esse neurodesenvolvimento está num processo, né, de maturação, existe um comprometimento. E esse comprometimento vai ser em níveis diferentes, vias diferentes, conforme os genes que estiverem envolvidos, e também os fatores ambientais que vão interagir com esses genes. Nós não podemos desconsiderar que partos prematuros, né, idade, contato com agentes carcinogênicos, mutagênicos, alguns componentes que a gente chama de fatores ambientais, né, substâncias químicas, podem também interagir com esses genes e provocar essas alterações nesse neurodesenvolvimento. E até que ponto fatores genéticos versus ambientais influenciam no autismo? Há um consenso na ciência sobre isso? Sim, o consenso é de que realmente é multifatorial, que existem fatores genéticos, mas os ambientais não podem ser desconsiderados, eles também estão presentes, né? Vários agentes físicos, químicos, principalmente, e essas questões ao nascimento, né? Como a prematuridade. Mas a evidência, né, científica é de que existe uma forte contribuição genética, e que essa contribuição genética estaria em torno de 90%, presente em 90% dos casos. Sendo que quando a gente tem estudos com gêmeos, né, gêmeos às vezes idênticos, né, que são os monozigóticos ou mesmo os gêmeos bivitelinos, a gente também tem essas evidências da herdabilidade desses fatores genéticos. Então, é uma condição multifatorial, com a interação de fator genético e ambiental, mas com a contribuição mais marcante, vamos dizer assim, dos fatores genéticos. E há um avanço recente ou uma descoberta na genética do autismo que você acredita ser promissor?
Eu acredito que essa descoberta das vias desses genes seria, né, o que a gente tem ali seria também um desafio, vamos dizer assim, para nós da ciência, porque quando a gente identifica o gene e conhece a via, nós temos que levar isso para a prática. Como que esse conhecimento desse gene, eu sei a via que ele está associado, o que está desregulado, mas como que eu vou ajudar esse paciente com relação à terapia, a tratamento, a melhorar essa via, né? Então, essa é a grande promessa, é usar a informação genética a favor da qualidade de vida desses pacientes, porque até então nós não vamos ali, não temos ainda, né? Claro que a ciência avança muito, condições de mudar alguns genes, mudar esse funcionamento. Porém, nós podemos tratar para melhorar esse sintoma, essa manifestação clínica. E eu acho que a grande promessa é justamente desvendar como fazer com que essa via genética que nós temos esse conhecimento, ela pode ser melhorada. Isso envolve, às vezes, terapias medicamentosas, terapias com profissionais de diversas áreas, depende do comprometimento do paciente. Vou dar um exemplo prático, né? Se for uma criança com autismo que tem comprometimento motor, ela precisa de uma fisioterapia, de um terapeuta ocupacional, então a gente descobre que é um gene, né, através da investigação, que leva a esse comprometimento motor, uma hipotonia, dentre outros fatores. Então a gente já sabe que para aquele paciente, aquele tipo de terapia vai ser fundamental, porque existe um fator genético associado a esse sintoma nesse paciente. Para a fala também tem muito atraso de fala, então tem alguns genes que a gente já sabe que estão relacionados a esse atraso de fala. Então a conduta terapêutica ela pode ser diferente conforme essa identificação, que é o tratamento personalizado. E o que é o conceito de herança complexa e como ela se aplica no autismo? Certo, a herança complexa, o próprio nome sugere, né, quando a gente não tem só um fator envolvido, ela é complexa porque ela depende de outros fatores, além do fator genético. Então, quando nós falamos que o autismo é uma condição multifatorial e complexa, é porque além do gene que nós podemos investigar, identificar com os exames genéticos, além desses genes, a gente tem que considerar que o fator ambiental interage com esses genes e os próprios genes interagem entre eles. Isso torna a condição de herança complexa. É justamente porque nós não temos só uma via para investigar, nós temos que considerar vários fatores que estão ali influenciando no sinal clínico, no quadro clínico daquela condição. E como os testes genéticos auxiliam no diagnóstico e no tratamento de pessoas com autismo? Certo. Hoje, os testes genéticos permitem auxiliar no diagnóstico porque identifica a causa. A gente fala que é um diagnóstico etiológico que o teste genético pode fornecer. Então, se nós identificamos a causa, e se, por exemplo, é muito comum, né? Acaba acontecendo de ter muitos casos de autismo sindrômico. E aí, se tem uma síndrome associada a essa alteração genética, nós temos mais conhecimento e compreensão sobre aquele caso para conduzir a terapia de acordo com a necessidade daquele paciente. Se é um paciente que tem uma síndrome, se é um paciente que tem uma comorbidade que leva a problemas com transtornos mentais, que a gente sabe que tem também, questões motoras, de atraso motor ou na fala. Então, são vários aspectos que, sabendo o gene, nós vamos saber qual é o prognóstico de desenvolvimento daquele sinal clínico, considerando a identificação desse gene, e isso vai interferir na escolha das terapias. Às vezes, até da terapia medicamentosa, porque hoje os testes genéticos também permitem com que a gente saiba qual que é a resposta de alguns pacientes em relação a algumas medicações, algumas drogas terapêuticas, né? Então, é muito comum ter que mudar a medicação do paciente, e às vezes alguns respondem a algum tipo de medicação, outros já não respondem da mesma forma, e isso também tem fator genético associado. Então, é possível escolher essa medicação. Uma grande novidade nesse sentido é, inclusive, o uso do canabidiol, que é muito utilizado, né? Está sendo muito falado, não necessariamente muito utilizado, mas realmente não tem evidência para todos os casos. Depende do caso do autismo. E o exame genético pode auxiliar também nesse entendimento se vai ter uma boa resposta ao uso do canabidiol ou não. E uma curiosidade que eu tenho mesmo, que eu já ouvi muito falar, se dá para falar, né, com certeza que a criança tem autismo até uma certa idade.
tem uma idade mínima que dá para ter o diagnóstico, uma idade máxima, a gente escuta isso, né? Às vezes você vê vídeos assim falando, se seu bebê não te olha, né? Já falando do Uhum. bebê já, ou se tiver atraso lá com 5 anos, a partir dos 5, dá para você saber. Essa ainda tem essa ideia ou não? Já se sabe antes? Na verdade, não, nós sabemos que não existe uma idade do diagnóstico. O que acontece é que os sinais que são utilizados como critérios para diagnóstico, eles aparecem muito entre os 2 aos 5 anos. Então, antigamente e atualmente, podemos dizer também, era muito comum que o diagnóstico acabe acontecendo muito nessa fase. Mas por quê? Porque os principais sinais que são utilizados como critério para fechar diagnóstico se manifestam ali. Mas a gente sabe de vários casos de criança, nós temos um artigo, inclusive, publicado, né, com um grupo de alunos nossos da universidade, de sinais precoces no autismo em crianças lactantes de 6 meses, como o próprio olhar, a troca de olhar com a mãe na amamentação, distúrbio de sono, alguns tipos de alergia, de febre idiopática. Então, tem alguns sinais de alerta, além do histórico familiar. Se é uma criança que está com esses sinais e já tem caso de autismo na família, isso também auxilia a ter um diagnóstico mais precoce. Então, hoje a gente tem crianças, eu tenho, né, uma história de um paciente que foi diagnosticado aos 8 meses. Já tem um irmão diagnosticado, então os sinais já apareceram antes, já os próprios pais já tinham mais conhecimento para observar esses sinais. Então, hoje não existe essa idade certa para o diagnóstico. A questão é que nós temos que estar atentos aos sinais. Às vezes, esses sinais vão aparecer mais para frente. Às vezes, os sinais só vão ser perceptíveis pelos pais mais para frente. E aí, por outro lado, uma coisa que você falou sobre o adulto. Está acontecendo muito também dos adultos serem diagnosticados, porque antigamente, né, alguns sinais, principalmente nas mulheres, as mulheres mascaravam muito alguns sinais que hoje a gente sabe que são sinais de comportamento autístico, porque tinham mais capacidade de se adaptar, era considerada até por uma questão cultural, a menina quietinha que não quer socializar, não, ela é assim mesmo, é uma menina quietinha, mas se for um menino, aí todo mundo já fica um pouco mais atento a isso. Então, nós temos vários estudos sobre o autismo, o espectro feminino, né? E isso tem levado a um subdiagnóstico e que hoje a gente tem visto as mulheres, muitas vezes mães de crianças autistas, sendo diagnosticadas tardiamente, porque só descobre quando se vê em alguns sinais no filho, né? Infelizmente, tem histórias muito tristes sobre isso. Essa semana ainda, antes de ontem, eu estive com uma mãe de uma criança autista que ela me falou que ela chegou a ser internada, colocada como transtorno de personalidade, de esquizofrenia, tudo menos autismo. E hoje ela, depois que o filho foi diagnosticado, o médico falou, olha, você também precisa ser avaliada, e a avaliação dela fechou o critério, ela também é autista, e hoje ela se entende. Mas por quê? Porque teve a experiência com o filho. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Falando com relação aos testes genéticos, quais são os benefícios e limitações para as famílias que estão buscando entender melhor o diagnóstico de autismo em seus filhos? Certo, eu vou começar pelas limitações, que é o acesso, né? Então, é um exame que é de difícil acesso. Aqui nós temos pelo SUS, particularmente em Goiás, mas não é uma realidade, né, para todos os estados no Brasil e nem para todos os lugares, né, em outros países, mas não tem esse acesso público, e quando é feito, né, pela via particular, ele ainda é muito caro. Então, esses seriam as principais dificuldades hoje. Os planos, para ter plano de saúde, né, a rede suplementar cobrir esses exames genéticos também tem toda uma burocracia, então dificulta muito esse acesso. Agora, sobre as informações, né, quando isso for superado, e a gente espera muito que esse acesso fique cada vez melhor, o benefício é justamente a compreensão de cada caso, porque como a gente sabe, cada caso ele tem muitas especificidades.
manifesta de forma diferente. Mesmo que eu tenha 2 irmãos, mesmo que eles sejam gêmeos, cada um vai ter uma manifestação muito específica, porque depende da genética, mas depende do fator ambiental e dos próprios genes que interagem internamente em cada pessoa. Então, com isso, nós temos o benefício do exame genético é justamente entender essas particularidades para poder conduzir o tratamento e melhorar o quadro clínico do indivíduo e acaba contemplando toda a família. E que papel a genética pode ter no desenvolvimento de intervenções ou suporte personalizados para o autismo? O papel da genética nesse processo de intervenção é justamente abrir o caminho para essa compreensão, né? Onde está, naquele caso, o grande problema que leva a um comprometimento que hoje preocupa aquela família ou que hoje impede aquela criança ou aquele adulto de ter uma qualidade de vida melhor ou de se desenvolver melhor, né? Nós temos níveis, às vezes, de suporte muito grande, né, de alguns pacientes, e são muito dependentes da família, então o exame genético ajuda nesse sentido, também ajuda a entender se tem uma condição sindrômica associada ou não, e além disso ajuda a família a fazer o manejo, se tiver interesse, né, de um casal que já tem um filho autista, quer ter outros filhos, então o exame vai dar um pouco mais de informação sobre os riscos de recorrência, né, com mais precisão. A gente sabe de uma forma geral, se alguma pessoa buscar nos dados científicos, de que a partir do momento que você tem um filho autista, o segundo, o terceiro tem uma chance um pouco maior, né, cada vez maior, de ter também. Mas o quanto que é maior? O exame genético, ele vai dar um pouco mais de informação nesse sentido. Então, seria para o tratamento mais adequado, considerando qual é essa especificidade, orientar a família e também na escolha das medicações, se for o caso. Quais são as perguntas mais urgentes na genética do autismo que ainda não têm respostas? As perguntas mais urgentes são as alterações raras, que a gente ainda não tem. A gente acha assim, que nós avançamos realmente muito, temos muitas informações, mas ainda aparecem alterações que a gente chama de variantes genéticas raras. E aí, essas raras, a gente tem que compartilhar, nós pesquisadores, quando nós temos bancos de dados onde nós compartilhamos de forma internacional com outros pesquisadores, quando a gente detecta uma alteração que é em um gene que a gente sabe que está relacionado ao autismo, mas que tem poucos casos relatados. Então, é a variante mais rara. E a partir do momento que a gente compartilha, aí aconteceu um caso no Brasil, tem um lá na Europa, tem um lá nos Estados Unidos, a gente vai, então, tendo mais informações para que, num próximo momento, a gente possa ajudar mais essas famílias. Então, seria isso, essas alterações raras, elas ainda impactam muito a genética e nós não podemos deixar de ir atrás dessas alterações. É muito, infelizmente, algumas vezes, por não ter nada sobre alteração, né, os profissionais da área de saúde, às vezes o médico fala, não, mas isso aqui nunca foi visto, não tem o que fazer, é genético, mas nós precisamos compartilhar e buscar mais informação, porque é a partir desse caso que a gente pode evoluir e ajudar outras famílias. A gente pode dizer que o estudo do autismo é novo? É novo para a ciência? Não, o estudo não, mas os avanços, tem muito avanço novo no autismo, mas o autismo já é estudado já há algum tempo, mas o avanço no conhecimento, ele é bem impactante, porque antigamente era considerado um distúrbio emocional, afetivo, como se fossem crianças que não gostassem das pessoas, que não gostavam de abraço, que era uma questão psicótica, de internação, então eles eram tratados realmente nesse sentido. E hoje a gente tem o avanço científico que comprova que é uma condição do neurodesenvolvimento, né? Uma condição biológica com atraso cognitivo e não uma questão no sentido um aspecto comportamental que está alterado, mas não no sentido como era visto anteriormente, né? Apenas com o olhar psiquiátrico para todos os casos, né? E hoje a gente vê cada caso com a sua particularidade, cada caso é único. E você já ouviu assim alguma notícia que a gente chama de fake news, né? Que você já tenha ouvido falar sobre diagnóstico? Ah, é autista por quê? Por isso, por essa razão, que hoje em dia a ciência fala, não, não é por isso. Porque eu já ouvi, estou falando isso porque ao estudar, ao saber alguma coisa sobre autismo, eu já vi que tem notícias, tiveram no passado, que era culpa da mãe, por exemplo. Ah, a mãe teve depressão ou teve
ressentimento ou mágoa, alguma coisa, e a gente sabe hoje que não é. Mas tem alguma notícia aí que a ciência já derrubou? Tem. Uma das coisas que a gente na ciência tem falado muito é que não existe autismo leve, né? Que as pessoas falam assim, ele não tem cara de autista, ele tem, mas é leve. O próprio autista, quando ele tem esse nível de suporte, né, que é o antigamente chamado de autismo leve, que aí isso também, esse conceito foi derrubado, né? Não é leve, até porque por ter um menor nível de suporte, ele se esforça muito para ele poder se adaptar a algumas condições, para ele poder não precisar desse suporte, né? Então não é leve. Uma das coisas que a gente tem que mudar é falar que o autismo é leve. Né? Além disso que você falou também, de culpa da mãe, porque ela que, né, passou por algum estresse emocional, ou porque ela tem algum transtorno comportamental, e necessariamente isso seria o fator responsável. Não, é realmente uma questão de genética e uma questão de interação de genética de via materna e paterna. Tem uma teoria muito bacana de um pesquisador em 2018 da teoria do copo, né? Como se fossem dois copos, o copo da mãe, o copo do pai, cheio de fatores, e o filho é um outro copo. E nisso esses fatores vão sendo passados para os filhos, e quando o copo transborda de fatores de risco, genético, ambiental, entra no espectro autista. Então, tem a contribuição de ambos os lados. Mas a questão de falar autismo leve, né, que a gente não usa mais, a gente fala nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3, seria uma das coisas. E uma outra fake news, além do autismo leve, seria sobre a cura, né? Porque a gente não fala em cura para o autismo, porque não é uma doença, é uma condição. Então, isso também é algo que a gente tem corrigido bastante, né? Colocando o autismo como uma condição, não uma doença, e não falando em cura, porque como é uma condição do neurodesenvolvimento, o que acontece é que alguns pacientes, algumas pessoas autistas, eles se desenvolvem tão bem que eles ficam de alta terapêutica. Mas isso não quer dizer que ele deixa de ser autista, ele deixa de precisar de suporte, ele vai ter uma vida, né, sem depender de ninguém. E ter a sua autonomia, ele tem seus potenciais, tem seus desafios, como outras pessoas também típicas, né, que a gente chama de típico e desenvolvimento atípico. Então, são algumas das considerações que a gente tem feito para não divulgar aí essas fake news em relação ao autismo. O diagnóstico precoce é fundamental, porque lá na infância, quando é feito esse diagnóstico precoce, existe uma fase do desenvolvimento que existe o que a gente chama de neuroplasticidade cerebral. E como é um transtorno do neurodesenvolvimento, nessa fase dessa neuroplasticidade, se vem com a intervenção nessa fase, é como se a gente conseguisse, então, melhorar esse neurodesenvolvimento para que essa pessoa, essa que atenta a uma criança, ela chegue na fase adulta com menos necessidade de suporte. É muito complicado e é muito delicado, Deilane, a gente falar sobre isso, porque algumas vezes, mesmo tendo diagnóstico precoce, mesmo fazendo muita terapia, tem casos que não vão evoluir. A gente não pode comparar um caso com o outro. Isso é muito dolorido para algumas famílias, porque falar, o filho daquela pessoa, igual o meu, na mesma idade, diagnóstico próximo, fez terapia, o meu não evoluiu, o dela evoluiu. Cada caso é muito único. É aí que a gente sempre também tem que entender que tem fator genético que vai dificultar. Às vezes não é recurso financeiro, não é falta de dedicação da família, não é falta de amor, não é falta, né, de conhecimento, é porque às vezes é um caso que tem uma alteração genética tão específica e às vezes rara, que mesmo com todo esse suporte não vai ter a mesma evolução. Mas temos muitos casos onde uma criança que seria um nível de suporte 3, ela teve um diagnóstico precoce, teve muita intervenção, ela fica no nível de suporte 1, sim. E esse é um dos grandes objetivos da equipe multidisciplinar, é levar o paciente para o menor nível de suporte possível. Perfeito. E aí, falando agora sobre tecnologias, eu gostaria de saber como você vê o impacto das novas tecnologias e também o uso da inteligência artificial no avanço dos estudos sobre a genética no autismo. Certo, vejo com muita, assim, a gente tem que ter muito cuidado, mas ao mesmo tempo nós também temos muita necessidade dessa atualização, porque é um recurso que pode ser utilizado a nosso favor. Nós temos, inclusive, agora, recentemente, um projeto de pesquisa dentro do autismo para trabalhar com o desenvolvimento de um programa com inteligência artificial para ajudar a identificar
a partir dos genes que a gente tiver do exame genético e o programa de inteligência artificial, riscos de comorbidades no autismo, né? Então, assim, se aquele gene pode ter uma propensão, além dele ter o quadro de autismo, tem algum risco para comorbidade, como ansiedade, TDAH, depressão, esquizofrenia, epilepsia, algumas coisas que podem piorar o quadro. Então, com o desenvolvimento dessas ferramentas da inteligência artificial, isso vai nos dar informações que vai permitir um diagnóstico mais precoce, ou pelo menos vai nos vai fazer com que a gente tenha uma quantidade de informação mais rápida, né, para que a gente possa auxiliar na condução terapêutica. Então, sim, com muito cuidado, com muita responsabilidade, claro, que a gente, né, saiba utilizar desses recursos, mas com certeza pode ajudar bastante. Eu só queria entender a questão do suporte, né? Para aquela pessoa que quer entender, assim, até mesmo para poder conversar sobre, né? O suporte 1 seria sintomas mais leves, e à medida que você vai subindo, que eu já ouvi falar, suporte algum número não verbal. Então, quer dizer, a pessoa tem aquele suporte e ainda tem que falar que é não verbal. Então, esses números que vão aumentando, e vão até que número, que vão aumentando, é devido a mais grave, vamos dizer assim? Isso. É o que a gente falava de grau 1, grau 2 e grau 3. Aí virou, então, nível de suporte 1, e que já foi falado como leve, moderado e severo, que a gente agora já mudou isso, que não é leve, por conta dessas questões que nós falamos anteriormente. E aí, então, são 3 níveis de suporte. O nível de suporte 1 é aquele que precisa de menos terapia, ele consegue tomar um banho sozinho, ele vai para a escola, ele não tem muito problema com o aprendizado, às vezes até tem altas habilidades, e às vezes o que compromete mesmo, que faz com que ele entre no autismo, dentro do espectro, é uma questão comportamental que ele consegue se adaptar, então ele fica num nível de suporte menor, porque ele não vai precisar daquela quantidade, ele é verbal, ele consegue se comunicar, mas tem um probleminha ali de socializar, então ele fica no nível de suporte 1, que muitas vezes fica subdiagnosticado. Nós temos que tomar muito cuidado, porque como ele se adapta e vai ali, né, tentando, se esforçando para parecer como outras pessoas, eu me lembrei, inclusive, do caso que eu também atendi, que a mãe, que foi diagnosticada com autismo, ela falava, eu achava que aquilo era normal, que eu tinha que realmente imitar as pessoas. Para mim, isso era normal, ela só foi descobrir na fase adulta que não, que o que ela estava fazendo era mascarando a condição do autismo que ela tinha. Então, o nível de suporte 1 é esse, aquele que consegue lidar com todos esses desafios sem precisar de tanta terapia ou de medicação. E nisso vai aumentando. O nível de suporte 2 ele já precisa de mais terapia, o 3 seria o nível de suporte mais grave. Geralmente, uma pessoa, uma criança que não tem nenhuma autonomia, totalmente dependente de pai e mãe, e que preocupa muito as famílias, porque é o grande problema do pai e da mãe, eles pensam, né? Isso eles falam muito sobre o que vai ser do meu filho quando eu não estiver aqui. E aí é aquele caso que impacta toda a família, porque aí já vi casos, né? Onde o irmão desse autista de nível de suporte 3, ele resolveu não ter uma família dele mesmo, casar, ter filhos, porque ele sabia que se o pai e a mãe faltassem, ele tinha o irmão para cuidar, porque o irmão é totalmente dependente. Então, realmente são situações mais graves. E agora falando para os jovens cientistas, que conselho você daria para eles interessados em seguir uma carreira na área genética, biomédica e o autismo? Certo. O primeiro é realmente estudar, porque a genética, ela muda muito. O que eu estudei na minha época de faculdade, hoje eu já vejo que o que eu passo para os alunos é muito mais atual. Então, a gente tem que entender que o conhecimento e o aprimoramento, ele é constante. Não é porque eu já me formei, então é isso, vou aprender. Se a gente tem que estar sempre atualizando, né? Participando de eventos fora da faculdade. Tem muita coisa que a faculdade não ensina. Eu bato muito nessa tecla com os meus alunos. Tem um congresso, tem um curso, assiste um podcast, participa de um evento, de uma liga acadêmica, porque ali você vai ter o contato com outros profissionais, além dos professores da faculdade, que vão levar experiências, né, vivências, congressos. Os congressos a gente tem muita novidade, conhece profissionais, faz o network, que é uma realidade, né, de conhecer outros profissionais para que a gente possa realmente compartilhar experiências e pacientes mesmo, né? Então, isso tem funcionado muito bem, eu acho que é uma tendência, e o empreendedorismo, porque realmente é uma realidade hoje, a gente não pode
ficar ali dentro de uma bolha. Claro que tem gente que é apaixonada pelo meio acadêmico e quer ficar ali no laboratório, mas até nós que estamos no meio acadêmico podemos ir além nesse sentido de compartilhar nossas experiências. Bom, Thaís, eu agradeço muito a sua participação no nosso podcast, foi riquíssimo de informação. É a primeira vez que a gente toca nesse assunto aqui no nosso podcast, então espero que as famílias possam ouvir e aprender um pouco mais disso, que é igual a Adri falou, para a gente aqui, seres meros, que não está estudando, não está na área, parece algo muito recente, né? Então a gente fica sem saber as informações corretas, igual você falou, está sempre atualizando, né? Sempre está saindo uma coisa nova. Vem essa questão de fake news que piora um pouco, né, o nosso entendimento. Então, muito obrigada mesmo pela sua participação e por esclarecer. Agradeço muito essa possibilidade. Como eu falei, a ciência ela é para todos e nós precisamos levar essas informações muito além do meio acadêmico. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!